Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Já estamos no terceiro domingo da Quaresma. O Evangelho é tirado de João, capítulo 4, versículos de 5 a 42. É um pouco comprido, mas vamos escutá-lo com carinho. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar a água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas aquele que beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas? Ou por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vedes os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: "Ele me disse tudo o que eu fiz." Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias
E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De descoberta em descoberta, 3 temas condutores. Primeiro, o dom da água viva. Não é a história de Israel, o poço de Jacó, nem a lei, que é a Bíblia, que já não tem mais função, que dão a vida eterna, mas é a pessoa de Cristo e a efusão do Espírito Santo. Segundo, a adoração autêntica do Pai. A partir da materialidade do lugar sacralizado, o crente é chamado a elevar-se à adoração em espírito e verdade. Jesus não condena o culto exterior, mas ensina a interiorizá-lo. O espírito é o princípio de uma oração viva, alimentada pela verdade, que é o próprio Cristo. E terceiro, a universalidade da salvação. O alimento de Jesus é fazer a vontade do Pai, vontade de salvação. A fé espontânea destes vizinhos incômodos, que são os samaritanos, abertos a uma salvação que não é apenas a de um povo, mas do mundo inteiro, anuncia a fé à distância dos pagãos que um dia acreditarão sem precisarem ver. Por isso, o caminho da liberdade, o caminho da fé, é fatigante, mas é o caminho, seguindo Cristo, que nos salva. Nossa programação, hoje de manhã, 8h30, celebração na penitenciária de Bento Gonçalves. 15 horas, missa na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, Gruta do Salgado. 17 horas, missas nas comunidades Imaculada Conceição Barracão e Santa Maria Goretti. 18 horas, missa aqui no Santuário Santo Antônio. 18h30, missas nas comunidades São Paulo Apóstolo Tancredo e São José Operário da Fenavinho. Amanhã, domingo, dia 8, as missas no Santuário Santo Antônio, às 7, às 8h30, às 10 e às 18. Às 8h30, celebração na penitenciária de Bento Gonçalves. 9 horas, missa na comunidade Jesus Bom Pastor do Cruzeiro. 10 horas, missa na comunidade São Miguel. E 19 horas, missa na comunidade Santa Catarina do Licursul. Ó Deus, fonte de vida, vós ofereceis à humanidade sequiosa pela sede a água da graça que brota da rocha Cristo Salvador. Concedei ao vosso povo o dom do Espírito para que saiba professar com energia a sua fé e anuncie com alegria as maravilhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de Santo Antônio, desça sobre todos a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça brilhar sobre ti a sua face e tenha piedade de ti. E tenha piedade de ti. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça brilhar sobre ti a sua face e volte para ti o seu rosto. E volte para ti o seu rosto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça brilhar sobre ti a sua face e te conceda a paz.
e te conceda a paz. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe